Fala time, chega mais que vamos falar sobre gestão emocional. É um dos principais pilares no trading esportivo para você se tornar um trader lucrativo e consistente. Juntos aqui a gente vai entender como melhorar esses pontos e identificar os gatilhos que nos fazem perder dinheiro no mercado. Por que a gestão emocional importa, time? Você pode ter a leitura de jogo que for, de odds, de estatística, identificar os melhores momentos de fazer as entradas, saídas e tudo mais, mas se você não tiver controle emocional, quando o hedge vier, ele vai te destruir. Ele vai acabar com todo o seu patrimônio acumulado se você não tiver disciplina e autoconhecimento para saber lidar com essa perda. Se você não tiver a gestão emocional, você vai clicar fora de hora, vai perder a gestão, vai perder a leitura e vai acabar se enrolando financeiramente, fazendo novos e novos depósitos sem fim. Então vamos entender um pouco como que você blinda o seu emocional para evitar ficar fazendo bobagem no mercado. Primeiro pilar que eu considero importante é o autoconhecimento. Você tem que entender quais são os gatilhos que te fazem ir para o caminho de fazer bobagem, fazer merda lá no mercado. Sejam aspectos de ansiedade, ganância ou raiva, fazer um trading vingativo contra o mercado. Você foi lá, perdeu uma operação ou duas operações ali, e aí você fica com raiva, fica irritado com o mercado. E aí vai lá e faz um trade vingativo. Nesse trade vingativo, dá errado de novo, só que você foi com um volume financeiro muito maior, quebrando a sua banca e fazendo você colocar dinheiro de novo. Muitas das vezes, esse aspecto está atrelado a você não saber qual que é o seu limite, a sua tolerância a risco, qual que é a sua zona de tilt. Quando que você financeiramente vai perder uma grana, que você não vai saber reagir muito bem e vai acabar pesando mais a mão e fazendo mais bobagem, mais depósito e perdendo cada vez mais dinheiro. Então entenda qual que é o capital que você pode alocar a risco no mercado. O trading esportivo ele é um modelo de renda variável de risco, ele é de alto risco. Por mais que você tenha um método ali com 98% de win rate, 70% de win rate, em algum momento o hedge vai te pegar. A bad run ela vem para todos também, você vai tomar hedges em sequência. Então saiba quanto que você tolera perder de dinheiro no mercado, não coloca mais grana do que aquilo que você pode de fato perder. E saiba, quem te faz perder a banca não é o mercado, é você mesmo. Então, quando você faz uma entrada irresponsável, coloca mais dinheiro do que deveria, você vai perder essa grana, vai tentar recuperar essa grana, vai perder de novo e vai entrar numa bola de neve pelo simples fato de que você não se conhece e não respeita os seus próprios limites. Assuma a responsabilidade do porquê que você está perdendo dinheiro. É meio cruel, falar isso, que a responsabilidade é sua, mas ela de fato é. Ninguém pega lá na sua mão para você poder ir lá e colocar o dinheiro do teu aluguel, da tua conta de luz, de telefone. É você mesmo que faz isso. Então se você não sabe quanto que você pode perder de dinheiro ou se é o seu momento de fato, de estar correndo risco no mercado, é você mesmo. Ninguém sabe isso além de você. Então assuma a sua própria responsabilidade antes de colocar dinheiro no mercado. Beleza, uma vez que eu entendo que eu sou o responsável por minhas ações, que eu sei quanto que eu posso alocar de risco, eu entendo os principais gatilhos que me fazem perder dinheiro, agora é a hora de seguir isso à risca, fazer uma rotina de disciplina operacional. Qual que é o teu plano de trading? Você tem que seguir as regras de trabalho. Então você tem que definir ali se você vai trabalhar pré-live, se você vai trabalhar ao vivo. Agora, você está vendo lá um campeonato qualquer lá na televisão. E aí você fala, bom, eu acho que vai ser over 2,5. Mas você não viu um pré-live, não sabe as estatísticas das equipes, qual que é o campeonato, se tem must win, se está tendo pressão, se está tendo chute. Você não sabe nada do que está acontecendo, está colocando dinheiro. Cara, muito provavelmente você vai quebrar e eu sinto lhe informar. Esse tipo de operação por impulso, fora de plano, fora de rotina operacional, vai te levar para o buraco. Então você tem que primeiro, ao construir ali uma rotina operacional, uma disciplina operacional, entender, bom, quais são os seus métodos que você trabalha. Eu trabalho back favorito, eu trabalho lei a zebra, eu trabalho lei no correct score. Você pode ser um trader multimercado, não tem problema nenhum nisso. Mas primeiro se especialize em alguma coisa, entenda a movimentação do mercado, a flutuação, quando que você entra, quando que você tem que sair. E, principalmente, respeite esses critérios. A gente vai falar de método mais para frente, em outros módulos, mas você tem que obedecer aquilo que o método está te falando. Não adianta nada você ter um método bom, sendo que quando é para você sair, você não segue de forma disciplinada o critério de saída. Se o critério de saída for perda de pressão, parou de chutar, tomei um gol contra a posição e tem que sair,
esse critério de saída ele já tem que estar muito bem estabelecido antes mesmo da entrada. Sempre respeite os critérios de saída, não negocie critério de saída. É para sair, sai. Pois por vezes, né, você vai deixar de perder parte da sua stake apostada para perder tudo. E aí, cara, você vai perder meses de trabalho, dias de trabalho e às vezes até anos de trabalho porque você simplesmente não seguiu o critério de saída. Então toma muito cuidado na hora de negociar critério de saída, beleza? A aceitação de perdas, né? É um paradoxo aqui do trade esportivo, né? Para você aprender a ganhar dinheiro, você primeiro tem que aceitar perder dinheiro. Faz parte do jogo aqui você ganhar e perder. Mesmo que novamente você tenha ali 98% de taxa de vitórias em um método, em algum momento o head vai te pegar ou a sequência de heads vai te pegar, você vai perder grana e se você não souber lidar com essa perda, você vai fazer bobagem de novo, vai colocar mais dinheiro, vai dar win, vai quebrar e depositar de novo, ficando nesse ciclo sem fim, perdendo dias e dias. Na pior das hipóteses, você fica no 0 a 0 e isso ainda é muito ruim, né? Porque você perdeu tempo. Se você não aguenta, cara, tomar 2, 3 heads, 4 às vezes, né? Às vezes até mais ali, dependendo do método. E você já tá fazendo bobagem, cara, repensa, volta tudo de novo e rever ali se é o seu momento de trabalhar no mercado. Cuida muito desses gatilhos, né? Dessas angústias que vão te fazer esses trades impulsivos. Normalmente, quando a gente tá ali numa zona de tilt que já tá fazendo a bobagem, a gente já sabe que é bobagem. Anota isso daí, anota o gatilho. O que te motivou a fazer uma entrada irresponsável? Outro ponto importante aqui, né, é você controlar o seu ego. Você não é maior do que o mercado, eu não sou maior do que o mercado, ninguém é maior do que o mercado. O mercado, ele dita a movimentação de preço, são pessoas negociando e ajustando odds o tempo inteiro. Então, se você se achar soberano a milhares de pessoas e alguns players muito grandes, você novamente vai quebrar, cara. Você não vai conseguir fazer trade de vingança contra o mercado porque você perdeu 2 ou 3 operações e agora nessa você tem que ganhar. Cara, o mercado não te deve nada. Você não vai conseguir extrair dinheiro do mercado fazendo birra. Então entenda que cada jogo é um jogo, né? Então não é porque você perdeu 5 partidas que você vai ganhar a sexta. Entenda que o mercado ele sempre estará acima de você e ele não te deve nada, tá? Então controla o fator ego, porque não é porque você perdeu 3, 4, 5 operações que na sexta o mercado tem que te pagar. Ele não vai te pagar porque você quer que ele te pague ou porque você está fazendo birra, batendo o pé e chorando, esperneando, porque você perdeu e agora ele tem que te pagar. O seu ego, ele é um indício de ruína financeira. Então entenda que cada jogo é um jogo, né, que o seu método ele tem que ser validado para longo prazo e que uma sequência pontual de um dia ruim, às vezes ela é só um momento, né? Então no outro dia as coisas já começam a se encaixar ou no próprio jogo seguinte já se encaixa. Mas não queira esperar que o mercado vai te devolver alguma coisa porque você perdeu ali, tá? Então não seja uma criança mimada. Outro fator aqui ligado ao ego, tá? Não tente provar nada para ninguém, tá? Então, assim, não tente se comparar com outras pessoas ou somente operar para mostrar resultado para outras pessoas. A única pessoa que você deve satisfação é para você mesmo. Você tem que ser honesto consigo mesmo para que você consiga operar de forma consistente sem nenhum tipo de satisfação para alguém, porque o dono do teu dinheiro é você. Você é responsável por ele. O fator ego também, né, ele vai direcionado muitas vezes com um espelho que você busca no mercado, tá? Então se você busca ali um influencer mais teatral, que aí ele coloca R$50 e busca 50 mil todas as vezes, ou que vende facilidade e tudo mais, cara, entenda que isso daqui é uma área muito, muito difícil. Você não vai conseguir sempre ganhar dinheiro, né? Então não tem facilidade, não tem manualzinho ali do que fazer em certas situações. Então se você se espelhar com uma referência ruim, você vai se comparar com essa pessoa, vai ficar frustrado e novamente você vai fazer bobagem atrás de bobagem. Então muito cuidado ao se comparar e principalmente com quem você se compara. Não é errado, não é ruim você ter referências. É muito pelo contrário, né? Muito bom você ter pessoas, mas pessoas sérias. Então cuida das suas referências. Sempre tente trabalhar, né, ou fazer operações descansado, em um ambiente calmo, sem distração e livre de estresse. Cara, não vai fazer operação no meio do churrasco com a galera. Assim, você vai esquecer a posição lá,
cara, pode dar algum problema ali de conexão, ou você toma uma decisão errada ali só pelo impulso, porque tem muitos ruídos acontecendo ao mesmo tempo. Quando você for operar, leve isso a sério, leve isso como um ambiente de trabalho, num ambiente tranquilo. Não vai fazer isso no meio de uma balada, sei lá. Isso é meio óbvio, né? Mas assim, também evite operar sob efeito de bebidas alcoólicas ou drogas, enfim, porque isso vai te tirar da sua zona de cognitiva, né? Da sua zona de cognição, fazendo com que você tome decisões ruins. Então, quando você for trabalhar, entenda que você está de fato trabalhando. Isso daqui não é uma profissão onde você vai pra praia, larga lá e começa magicamente a cair dinheiro da tua conta. Cara, não é assim, tá? Então, se te venderam isso dessa forma, eu sinto te dizer que as coisas não são dessa forma. E ao trazer esse tipo de viés para dentro do trading esportivo, de que tudo isso é fácil, que não precisa de rotina, vai impactar lá no teu emocional e nas tuas expectativas irreais. Então, tenha expectativas reais. Defina também se você é uma pessoa que opera a punter ou a trader, porque isso vai te ajudar a entender o seu planejamento. Se você vai se planejar como punter e fazer entradas pré-live, no mínimo um dia antes da partida, né, ou 2 dias antes da partida, você já tem que estar estudando o mercado, já tem que estar entendendo os indicadores das equipes, a moral das equipes, se tem desfalque, se não tem, como que você vai trabalhar esse tipo de jogo. Se você trabalha ao vivo, entenda assim, que no mundo todo, cara, tem jogos toda hora. Quais competições que você trabalha? Você trabalha as principais competições do mundo, você trabalha qualquer competição, mas qual o horário de disponibilidade que você tem? O que precisa bater de indicador? Você tem alguma ferramenta que você faz algum tipo de configuração que te avise, né, o que eu te alerte ali que você pode avaliar uma entrada? Como que você trabalha, né? Então defina a sua rotina para que até a sua rotina e o ambiente não sejam aleatórios, porque isso diminui também a pressão cognitiva na hora de você fazer uma entrada. Então você já tem todos os critérios de entradas muito bem estabelecidos, os de saída também bem estabelecidos e um horário, né? Então, trabalho de tal hora e tais dias eu trabalho, né? Eu faço operações só pré-live, eu vou ver só lá no dia seguinte se deu certo ou se não deu certo. Ou não, cara, eu acompanho minhas operações, eu revejo minhas operações de tempos em tempos e faço isso nessa e nessa competição. Outro ponto aqui importante é um diário emocional e autoanálise. Então, sempre que você for fazer uma entrada, cara, seja pré ou seja live, tenta descrever lá o que você sentiu na hora de você fazer aquela determinada entrada. Foi ansiedade? Foi uma entrada consciente? Foi porque bateu o indicador? Foi porque não bateu? O que te motivou a fazer aquela entrada? E na hora de fazer a saída, também anote ali, tome nota do porquê que você está saindo ou porquê que você não está saindo, né? Então, eu saí depois de tomar um gol, porque já estava dentro do meu critério de saída. Porra, maravilha, estava dentro do plano. Foi fora do plano? Foi fora do plano. O que você sentiu na hora? Né? Por que você saiu do plano? Então deixa isso anotado. E principalmente vai fazendo esse tipo de operação com uma grana que não dói no teu bolso. Então tudo isso passa por um step de observação, né? Você tem que observar o mercado e se observar. E a partir daí você vai começar a identificar padrões de comportamentos que prejudicam o seu operacional. Então você vai entender se as suas operações que você toma mais head são por falta de controle, né? Fui movido à ansiedade ou movido à esperança porque eu achei que eu não ia tomar o gol. Muitas vezes ali esse tipo de coisa, né, acaba sabotando qualquer trader. Então todo mundo vai passar por momentos de sabotagem, mas se você tiver isso aí muito bem documentado e saber evitar esse tipo de comportamento quando ele ocorre, blindado pelo método, você não vai deixar para decidir na hora, você já vai entrar sabendo quando e por que você vai sair, você diminui muito a possibilidade de você fazer uma bobagem de segurar uma posição que não tem valor. E aqui por último, né, na conclusão, cuida muito das suas referências no trading. Pense sempre naquele trader experiente que você gosta da forma que ele trabalha. Ele ia dar um all-in impulsivo logo após tomar um head? Esse cara faria isso? Ou essa pessoa, ela age com controle? Ela sabe exatamente que aquilo ali faz parte do plano, faz parte da taxa de vitórias dela, aquela pedra naquele caminho. E até mesmo as sequências negativas, ela sabe exatamente que aquilo ali está dentro do trilho. O seu trader experiente que você gosta, ele faz isso? E principalmente, né, tenta identificar os comportamentos que fazem esse trader ser profissional.
Quais comportamentos que ele tem, quais comportamentos que ele mostra que eu posso me espelhar para que faça de mim um trader tão bom quanto ele. Sempre observe ali o que os grandes estão fazendo que hoje você não faz. Não é só sobre valor financeiro, são sobre principalmente comportamentos. Se você quebra com 50 reais, você vai quebrar com 50 mil. Então, muito cuidado com as pessoas que você traz para a tua vida como uma referência, e principalmente dentro desse mundo aqui do treino esportivo. Todos esses comportamentos, né, vão te ajudar a seguir um plano emocional muito mais bem estruturado. Esses comportamentos em conjunto vão fazer você ter um emocional muito mais blindado, porque você vai ter um método validado, vai saber quando que você tem que entrar e sair, quais são os comportamentos que te puxam para baixo, né, para o lado negativo, quem são suas referências, né? Então, o que tuas referências estão fazendo? Como que você consegue ser mais próximo de um trader profissional? Quem são seus espelhos? No mercado a gente sempre vê ali aquela coisa, né, teatral, igual nós falamos aí, sempre o rei do escanteio, é o rei do under, é o rei do over, o rei do match odds, todo mundo é rei de tudo e ninguém erra e tudo mais, né? Então toma muito cuidado aí, né, com as suas referências, né, de transparência, se eles te mostram mais do que o resultado, se eles te mostram o caminho, né, do que você tem que fazer, do que propriamente dito ao apego ao resultado, ao número final. Se apegue ao processo, né? Qual que é a rotina? Né? O método é válido, o caminho que está sendo seguido ele é o caminho correto, ao invés de coisas mirabolantes, de números mágicos e de resultado fácil e simples, porque você provavelmente vai estar sujeito aí a uma situação de frustração emocional a longo prazo. Então é isso, toma essa nota e cuidado.